Boa noite, gente. Canal Vasco 68, Renato Leão falando. Faltando menos de 2 dias para o ano terminar. A gente fica querendo passar novidades para vocês. Muita especulação. Fim de ano é mais difícil ainda. As notícias são muito fechadas. A gente não sabe quando o jogador vem, quando não vem, porque as coisas são muito amarradinhas. Eu queria começar falando numa coisa que não é diretamente ligada a futebol, mas é uma coisa importante para o Vasco. O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, o presidente do Vasco, né, o Jorge Salgado, aumentou de repente as mensalidades, obviamente, para o clube associativo. Isso foi um tiro no pé, porque só os apoiadores dele que devem votar no conselho a aprovação ou não. Não sei se conseguirá, mas na minha opinião é um tiro no pé, porque ele vai fazer com que as pessoas fujam do clube associativo e vá para o sócio torcedor, porque o sócio torcedor vai estar ajudando diretamente o time de futebol e vai entrar mais receita, mais dinheiro na SAF. E o clube associativo, como é que fica? Eu acho isso complicado, ainda mais no final de ano, pessoal sem dinheiro, aumentar sem avisar, não sei os valores, acho que aumentou para R$120 e o dependente aumentou para R$30. Eu acho que foi um negócio desse. Não acho legal, tá? Bom, vamos tentar falar. Toda vez agora me abre essa boca, né? Aí, gente, eu ando muito cansado mesmo, porque eu durmo pouco, aí tem meu trampo durante o dia e tal. Depois tem um monte de coisa para fazer, ainda mais no final de ano. Vocês veem que hoje eu estou acompanhado aqui da Mini, da minha filha. Pelo menos a Mini não fala, né? Gente, eu queria entender uma coisa. Se for verdade que o Paulo Brax, eu não sei porquê, ele tem muita confiança, ele quer o Kehler de qualquer jeito, e o Kehler queria vir. Vai criar um problema lá no Inter com o próprio Kehler, vai ficar um clima muito pesado. Eu prefiro o Ivan, por vários motivos que eu já falei. O Ivan tem experiência internacional, é um excelente goleiro e é mais barato. Só tem vantagens. Pelo que eu levantei, procurando, cavucando aqui, vendo um monte de coisa, que as negociações com o Ivan e com o Corinthians estão certas. Só está faltando, parece, alinhar o Corinthians e o Zenit da Rússia, onde o Ivan hoje em dia atua. Eu acho que é isso que está faltando. Então, assim, espero que realmente acertando, que o Ivan venha pro Vasco. Eu acho que vocês veem uma coisa, né? A torcida do Vasco e do Corinthians, torcida organizada, né? Se odeia. Mas é o clube, observa com o qual o Vasco está fazendo mais negociações. O Palmeiras não consegue fazer nenhuma. Eu estava iludido com o Gabriel Menino. Que sono. Eu estava iludido com o Gabriel Menino e não veio. O Vasco já fez o Léo Pelé, zagueiro e lateral esquerdo. O Lucas Piton, lateral esquerdo. E com o Ivan, praticamente tudo certo do Corinthians. Depende da ser do Corinthians com os Zenit. É uma coisa que eu fico assim observando, eu fico de bobeira. Por isso que eu peço assim, vem logo, Ivan. Vem logo, pelo amor de Deus. Falando de goleiro, eu vi o pessoal comemorando, né? Até de uma maneira de brincadeira, que o Carlos Germano pegou o pênalti do Zico e tal. Aí eu fiquei pensando, já falei aqui que eu lembrei quando o Zico perdeu a final em 76, que foi o Mazzaropi que agarrou, o pênalti muito parecido. Mas eu queria fazer aqui um comentário, né? Eu acho, como muitos jogadores nesse país afora, que não tem marketing, o Carlos Germano é muito pouco valorizado no Vasco, gente. O Vasco ganhou o Campeonato Brasileiro com ele. O Vasco foi campeão da Libertadores com ele. O Vasco tem vários títulos com ele. Eu acho que não é dado o devido valor ao Carlos Germano, tá? Dão valor a muitos outros jogadores que não ganharam
1/5 do que ele ganhou. Mas é uma coisa a se pensar. O Vasco podia pensar nisso. Eu vou ficar bocejando mesmo. Quem não gostar, é problema. Lateral direito, que é um problema que estamos ocorrendo aqui no mundo, né? Falta de lateral direito. Se eu fosse jovem, eu ia jogar de lateral direito. Hoje surgiu a notícia que o Agostinho Santana, lateral direito do Defensor, um uruguaio, o Vasco já estaria com negociações avançadas. Na verdade, gente, o Vasco, por exemplo, fez um jogo tendo que eu já vou comentar hoje, colocou Paulinho num tempo, com 17 anos, e Rodrigo, que estourou a idade, com 20 no outro. O Vasco realmente está precisando de lateral direito e o Maurício Barbieri está tendo que botar os garotos. Tá? E falar em Robson Bambu passou nos exames médicos, tá? Ele só não foi anunciado porque hoje, data final de ano, os bancos estão fechados, está tudo fechado, o Orediano também não vinha para assinar contrato, tendo que bater e voltar, não tem sentido. Então, assim, o Robson Bambu e o Orediano vão assinar semana que vem. Tá brabo. O Jair, meio campo, que eu gosto pra caramba, vocês sabem, do Atlético Mineiro, o Vasco, eu pensei que o Vasco estivesse negociando, tanto o Vasco quanto ninguém confirma nada, que não tem nada. O Jair tá até seguindo os Vascos, já passou a seguir o Vasco no Instagram. Porra, pelo amor de Deus, né? Que sopa, né, cara? Excelente jogador, excelente, campeão brasileiro do Atlético Mineiro, excelente jogador. Gente, falando do jogo de hoje, o Vasco perdeu para o Bangu de 2-1. Oh, meu Deus, foi um jogo teno. A seleção brasileira perdeu um jogo teno nas vésperas da Copa do Mundo de 70, e vocês sabem o resultado, né? O time formou a primeira formação nessa derrota de 2-1 do jogo teno para o Bangu hoje. House, Paulinho, Miranda, Léo, Edmar, Zé Gabriel, Figueiredo, Nenê, Marlon, Pedro, Raul e Peck. Segundo tempo tocou todo mundo. A segunda formação veio com Alexander, Rodrigo, Anderson Conceição. Fiquei surpreso, tá? O Anderson Conceição começaram no segundo time, né? E olha que o Miranda já começou no primeiro com o Léo, formando a zaga. Ulisses, TV e Deluca, Galarza, Palácios, Vinícius, Eric Marcos e o Guinaldo, que fez o gol. Foi o autor do único gol do Vasco no jogo. Pouco me preocupa, não estou nem aí. O Vasco, imagina, ganha como a seleção brasileira ganhou a Copa de 70. Não estou nem aí. E eu queria comentar também, gente, quando eu falo de jogadores que acaba que não rodam no profissional, então bate, volta, então estoura a idade, vão embora, a gente nunca mais fica sabendo. O Caio Tenório, lateral direito, hoje está se despedindo do Vasco, né? Agradecer os 12 anos que esteve no Vasco. Ele está com 23 anos. Eu lembro dele outro dia no profissional, já com 18, e vai para um time que eu nem conhecia, do Paraná, para disputar o Paranaense, chamado Azures. Azures ou Azuris? Nem sei a pronúncia. Igual a ele, temos o Cachoeira, Guilherme Cachoeira, que também está com a idade estourada, foi para o Volta Redonda. O Tavares, não se sabe se vai ficar ou não sei nem se está treinando com os profissionais. O Wesley foi para o Ferroviário do Ceará, não é Ferroviário de Araraquara, não, Ferroviário do Ceará. E desses que estouraram, o Rodrigo, que está fazendo a lateral direita, mas ele acho que está atrás ainda do Paulinho, apesar de ter estourado a idade. O Paulinho tem 17 anos, porque ele entrou no segundo tempo. Vamos ver no que vai dar. O Alex Teixeira, aquela coisa de novo. De novo, nada de novo. Não se apresenta, não dá resposta, não dá satisfação. O ele está esperando uma proposta milionária do Arsenal, do Liverpool, do Barcelona, do Real Madrid. Ele não quer mais jogar futebol, porque a pré-temporada está aí, não soube aproveitar, mesmo que não ficasse. Realmente não dá para entender. E, gente, mais uma vez, o Valois, até esqueci o nome do cara, Valois, que é o novo Messi para o presidente lá do clube dele, agora está especulando que o Corinthians quer, e o Corinthians não quer.
No máximo, cara, as pessoas fazem uma sondagem para saber do jogador, quem é o jogador, muito prazer e tal, e tchau. Esse presidente vai acabar morrendo com o garoto na mão, não vai aparecer proposta como tinha até do Bayer Leverkusen, e ele tem duas opções: ou fecha nas propostas que já foram feitas várias em cima do que o Vasco está oferecendo, ou ele vai ficar com o jogador na mão e vai ser desvalorizado, vai acabar tendo até que emprestar, ou então de birra vai emprestar ele para qualquer clube brasileiro, até de graça, por uma farpelinha até menor do que o Vasco deu, porque aquele ditado, quem tem olho grande não entra na China. Gente, pretendo amanhã fazer uma live, no dia 31, desculpa, quem sou eu para fazer live? Pretendo fazer um vídeo amanhã para vocês, tá? Eu peço mesmo, eu estou lutando muito com que o YouTube me ajude, né, para divulgar, né, os vídeos. Eu peço que vocês curtam. Hoje eu me sinto muito sozinho, mas hoje eu tenho a minha, da minha filha aqui. Espero que vocês compartilhem, curtam, ou se inscrevam. Fala para a galera se inscrever, tá? O canal só cresce assim. Não sou uma figura pública, né? O que eu fiz foi jogar um pouquinho de futebol de salão, depois eu larguei, fui cuidar da minha vida, trabalhei, fiz faculdade, depois fiz uma outra faculdade de educação física, virei treinador, mas isso tudo de futebol de salão, que infelizmente é um esporte que não é reconhecido, não tem o mínimo valor. O futebol de salão só é lembrado quando ele fornece jogador para campo. A verdade é essa. Ele é uma matéria-prima de jogadores do campo. Então, gostaria muito que vocês divulgassem, me ajudasse aí, tá? E se vocês não forem ver o vídeo de amanhã, os que me prestigiarem aqui, os que também não me prestigiarem, desejam um ano novo maravilhoso, que a gente possa pedir, acima de tudo, saúde para Deus. E sempre pensando que sem Deus nós não somos nada. Tá? Um beijo a todos e, se Deus quiser, até amanhã.